Boa tarde, é um prazer estar participando mais uma vez do SAP Now, né? Desta vez de uma maneira diferente em função das circunstâncias, mas sempre um prazer participar. Hoje temos dois convidados ilustres, né? Alexandre Schmidt, responsável pela área de soluções fiscais na SAP, e César Matsuda, gerente de pré-vendas da Cinco. Devemos estar falando hoje um tema bastante atual, tecnologia a serviço da conformidade. Aliás, são dois termos muito atuais. Um é tecnologia e o outro é conformidade. E eu vejo a SAP como uma empresa líder em sistemas de gestão no mundo, Schmidt, investindo muito, né, na área fiscal. Aliás, até fico impressionado com a desenvoltura, né, e acho que não só eu, a desenvoltura com que o Schmidt fala de tecnologia e de área fiscal, né? E conta pra gente, Schmidt, para os nossos ouvintes, o porquê dessa decisão da SAP, o porquê esse foco especificamente na área fiscal e no Brasil. Funari, obrigado pelo convite, né, de estar aqui discutindo com vocês um assunto que para a SAP é muito importante, né? A SAP, ao longo desses últimos 7 anos, decidiu entrar nessa empreitada fiscal, né, em construir uma plataforma de tecnologia para que a gente pudesse alavancar benefícios aos clientes. Então, a SAP ela veio com uma análise de mercado, onde nós acabamos identificando que os clientes fiscais do Brasil, eles necessitavam de uma nova tecnologia, né? O fisco ele vem avançando, ele vem automatizando os processos ao longo do tempo, né? E durante esse período que o fisco ele veio evoluindo tributariamente, a gente viu que pouca coisa simplificou, né? A gente viu sempre cada vez mais arquivos digitais, cada vez mais obrigações, cada vez mais volumes de dados. Desde a nota eletrônica. Exatamente, né? Desde lá do advento da nota fiscal eletrônica. Então a gente viu uma evolução muito significativa do lado do fisco, né? E os clientes da SAP, em certo momento, acabaram, né, pedindo um posicionamento da SAP sobre como a SAP iria se comportar a esse novo mercado de tecnologia fiscal. Visto que até o momento a SAP ela tinha somente os parceiros fiscais como uma opção, mas muito se evoluiu no mercado fiscal, o que exigiu da SAP pensar em novas formas de tecnologia. E foi aí que a SAP tomou a decisão. Então, em 2013, a SAP tomou a decisão e lançou no mercado uma plataforma fiscal, né, desenvolvida pelo Brasil. Então, é uma plataforma desenvolvida pelo Brasil. Com equipe de brasileiros. Equipe de brasileiros, suportado hoje por brasileiros, para que a gente pudesse, além de atender a especificidade do país, né, a gente pudesse ter um entendimento muito conciso do que é o desafio das empresas, né, no fisco brasileiro. Então, a SAP ela empregou tecnologia de ponta, né? Então nós estamos falando aí de uma plataforma com processamento em memória, uma plataforma que consegue entregar para o usuário uma alta performance no dia a dia e possibilita também com que o parceiro agora consiga consumir, né, um novo cenário tecnológico, né, novas possibilidades. O que exatamente tem de diferente em relação à proposta anterior? Muitas das reclamações que nós tínhamos dos clientes, né, ou muitos dos desafios, vamos dizer assim, que os clientes tinham, é como trabalhar com dado fiscal, né? Há mais ou menos 10, 15 anos atrás, o volume de informação fiscal, né, que o fisco solicitava, ele era menor. Então era muito mais fácil você trabalhar com soluções que duplicavam dados, que extraíam dados, que tinham interface de informações. Isso era uma arquitetura tecnológica viável naquela época, né? O que aconteceu? O fisco veio evoluindo, veio pedindo cada vez mais informações e o que a gente viu é que hoje, esta mesma arquitetura de 15 anos atrás, ela hoje torna-se um gargalo nas empresas, né? É muito problema, muitas vezes o volume de dados é muito grande, muitas vezes um erro, por mais simples que ele seja, é um erro em escala pelo volume de informações que o fisco nos pede. Então, a primeira coisa que a SAP pensou é, poxa, como é que nós vamos, num primeiro momento, entregar uma qualidade de arquitetura fiscal para o nosso cliente? Então a SAP pensou na criação de um módulo, então a SAP
idealizou um módulo fiscal conectado ao ERP. Então hoje nós temos lá uma caixinha, um módulo fiscal conectado ao nosso ERP, sem necessidade de interface, sem necessidade de duplicação de base de dados. Um módulo que tudo aquilo que você movimenta dentro do seu ERP, que sensibiliza o fiscal, a gente sabe que hoje quase tudo sensibiliza o fiscal, né? Essa informação hoje, esse módulo fiscal, ele está lá enxergando, ele está lá lendo essas informações do ERP em tempo real e com alta performance. Então, num primeiro momento, a gente pensou, poxa, vamos eliminar, né, essas rotinas de extração, vamos eliminar essa duplicidade de dados e vamos colocar um módulo fiscal conectado ao ERP. Da mesma forma como a gente tem hoje o módulo de contabilidade, o módulo de estoques, o módulo de venda, o TDF ele entrou num conceito de ser o módulo fiscal do ERP. Perfeito. Eu penso que isso endereçou uma dor, nós como provedores de conformidade e soluções fiscais, percebíamos uma dor muito grande nos nossos clientes, que era o processo de integração entre o sistema de gestão e a solução fiscal. É um processo que não agrega valor, só gera calor e o pior, é um processo que até pela natureza da apuração fiscal, ele tem que ser executado muitas vezes. E foi acreditando nessa proposta que a gente resolveu, nós tivemos que investir numa outra solução, né? E isso com ganhos para o contribuinte também, porque a nossa solução teria que passar a enxergar a base de dados fiscal do SAP, certo? Sim, certo. Que é o CTR, o Central Tax Repository do TDF. Então, se você tem uma base de dados, um modelo de dados totalmente diferente, você precisa ter uma nova solução. Com certeza. E nisso, eu acho que o contribuinte também ganha, porque ele fica até mais independente do provedor fiscal, né? Porque qualquer provedor fiscal compatível com o TDF, com a nova proposta, vai ter que estar enxergando essa base. E a gente percebeu os ganhos disso, claramente, né? O ganho de trabalhar diretamente nas transações de negócio e não esperar a transferência de dados através de uma integração que às vezes deveria estar sendo repetida o tempo todo. E tem um segundo efeito. O primeiro efeito, naturalmente, é de desaparecer um processo que só gerava calor. Esse é um grande benefício. Mas tem um segundo efeito, é você conseguir fazer a automatização end-to-end. Por quê? Quando você tem uma integração no meio do caminho, e por algum motivo aconteceu uma mudança na origem, ou até você teve que fazer uma mudança aqui, depois voltar na origem e reprocessar a integração, você não consegue caminhar enquanto você não reprocessar a integração. E se essa integração leva 2, 3, 4 horas, o teu processo está parado, o teu processo de apuração está parado, enquanto você está fazendo isso. Quando isso é real time, né? Quando nós estamos trabalhando e apurando tributos diretamente na base de transações, que está mudando o real time, né? Todo o resto do processo também pode ser contínuo. Eu apurei, fiz uma apuração até agora, posso validar, simulando já uma validação que o PVA faria no final do mês, eu já posso antecipar, tá certo? E posso identificar problemas que eu pegaria muitas vezes só lá na entrega. Em tempo real. Em tempo real. Olha a qualidade, a diferença do processo. Diferença. E às vezes isso, né, Schmidt, não fica tão perceptível, né? Embora a gente fale, mas às vezes não fica tão perceptível para a nova proposta de solução. Eu ainda fico até um pouco surpreso em ver, às vezes, empresas que insistem numa arquitetura anterior, né? numa arquitetura mais antiga com esses benefícios. É que muitas vezes a minha percepção dos clientes é que eles estão tão acostumados no dia a dia, tão acostumados naquela rotina de trabalho, aplicação de scripts no final do mês, correção de informação, ajuste de base, muitas vezes manipulação do arquivo que você vai entregar para o governo, que eles deixaram de olhar para o que tem de novo. E muito se vê aplicando tecnologia em supply chain, aplicando tecnologia em processos de compra, aplicando tecnologias novas em processos de vendas, e por que não na área tributária, né? Por que não trazer o que tem de mais moderno em tecnologia para a área tributária? O fisco já faz isso hoje, né? Exatamente, já trabalha dessa forma, né? Aliás, a nota fiscal eletrônica é tempo real, tá certo? O contribuinte está emitindo uma nota e o fisco está recebendo em tempo real essa nota. Muito bom. Agora, confesso a você que isso foi um grande desafio para a Cinco, né? Entender esse novo modelo, fazer uma solução do zero. Nós temos uma solução que vem evoluindo, né, há décadas, né, vem evoluindo, mas é uma solução, vamos dizer, que
que partiu de um mesmo modelo de dados, uma mesma modelagem. Nós realmente tivemos que investir numa solução nova, né, nessa aposta, justamente porque acreditávamos na proposta. E estamos vendo a resposta do mercado. Você também, vou até pedir para você falar um pouquinho disso. Mas isso é um desafio, porque vamos dizer, essa parceria, né, ou essa integração entre empresas, entre soluções, ela é mais umbilical, né? E isso exigiu de nós um conhecimento da tecnologia muito grande, capacitação do nosso time, para que a gente não cometa dois tipos de erro, né? Primeiro, aproveitar todo o potencial que a tecnologia provê, né? E a gente sabe que é muito. Eu percebo até no que foi proposto, não só uma expertise da SAP em tecnologia, mas a gente percebe claramente uma expertise tributária, né? No sentido de reservar espaço, reservar tabelas e campos para aqueles ajustes que muitas vezes são necessários numa apuração. Então, isso foi muito bom. Mas, do nosso lado, exigiu o conhecimento disso, e um grande desafio também como acompanhar, né? Vocês estão investindo sempre em tecnologia, claro, né? É o negócio, é o nosso negócio, né? Uma empresa de tecnologia, o segredo da sobrevivência é o reinvestimento com certeza contínuo, né? Mas exigiu esse conhecimento e o acompanhamento disso. Na medida em que vocês evoluem, como é que a gente traz para a nossa solução também todos esses ganhos, e com um segundo desafio, que é não perder os ganhos, né? A gente também, a nossa solução ela é até conhecida no mercado por uma solução muito flexível, que dá uma alta independência ao usuário. Maior independência ao usuário, menor dependência da equipe de TI ou de serviços. E o nosso desafio além de entender toda essa nova tecnologia nova para nós, usar todos os benefícios, né, como manter os ganhos que a gente já vinha oferecendo, principalmente a nossa base de clientes. Então, eu pediria até para o César partilhar um pouco conosco, né? Muitas vezes você tem até segmentos com necessidades específicas. Será? Né? Vinha a dúvida, né, César? Será que a gente vai conseguir endereçar todas essas necessidades, né, nessa nova tecnologia? Algo que é novo, né? Tudo que é novo assusta, né? É verdade, é verdade. Por melhor que seja, né? Eu acho que é uma tendência natural do ser humano a resistência à mudança, né? Mas hoje, graças a Deus, já pulamos na água fria, né? e o corpo já começa a esquentar. Então, César, conta pra gente, a gente já tem aí alguns exemplos de projetos e clientes em produção, né? Uhum. Aliás, até no SAP Now do ano passado, tivemos até o depoimento da Volkswagen, né, que continua com o projeto, também já entregando novas obrigações usando a solução. Mas, César, conta um pouquinho aí dos desafios que a gente tem enfrentado em alguns projetos e como é que a gente tem resolvido, né, os problemas que aparecem. Isso que vocês acabaram de comentar, eu acho que é muito importante, é muito interessante no seguinte sentido, né? A SAP nos provê uma tecnologia, assim, com know-how de 28 anos, aí, com conhecimento na área fiscal e tributária, trazendo conformidade e isso que vocês acabaram de comentar foi bem interessante, né? Quando a SAP nos proveu uma nova plataforma fiscal, um novo engine, a Synchrony também enxergou nesse momento, nesse modelo, uma oportunidade de trazer melhorias, por que não? Né? Tudo aquilo que a gente muitas vezes gostaria de estar trazendo para a nossa solução e muitas vezes era um desafio para você estar carregando um legado, né? E trazer melhores práticas, né? E novos modelos. E isso é uma grata surpresa que a gente tem visto em projetos com alguns clientes nossos. Isso é um ponto interessante, agora já com clientes trabalhando em produção. E uma grata surpresa em questão de mudanças de paradigma. Esse acho que é um grande ponto de formas de pensar diferente. É engraçado porque você vê muitas vezes as pessoas da área fiscal querendo trabalhar da mesma forma que vinha trabalhando. Mesmo quando você fala, eu tenho uma nova tecnologia, uma nova forma de trabalhar, às vezes ele quer continuar trabalhando da mesma forma, até porque ele não está errado. É a forma que ele aprendeu, é a forma que ele sempre utilizou. E essa tecnologia em tempo real, ela permite mudanças de processos, permite mudanças de melhorias de processos. Essa é a grande verdade. Então, a gente tem clientes como uma White Martins, clientes como um grupo Coop, que é um grupo de varejo de supermercados, de segmentos totalmente distintos, né?
e que a gente com a mesma solução, com a mesma aplicação, né, com o mesmo TDF da SAP e com a mesma solução do Sim for TDF da Syncro, permitindo configurar regras fiscais com um nível de flexibilidade e atendimento muito amplo e de uma forma muito automatizada. Acho que a grande forma que a gente comenta não é o que a solução faz. Muitas vezes a gente fala assim, olha, o que se espera de uma solução fiscal é atendimento, né? De um SPED fiscal, de um SPED contábil, um FD contribuições e uma série de obrigações acessórias. Muitas vezes a gente verifica situações de RFPs longas perguntando o que a solução faz. Mas poucas vezes a gente vê perguntando como a solução entrega. Um custo de conformidade muito baixo. Esse é o grande ponto. Me permite te interromper, mas antes que eu me esqueça, até um caso real que aconteceu num cliente nosso. A área fiscal, na mesma hora, ela percebeu uma conta contábil que tinha sido cadastrada no SAP, né, sem uma correspondente de plano de conta de referência para entrega do ECD. Na mesma hora ele viu aquela pendência, entrou no dashboard, essa conta não está associada. Aí ele mandou uma mensagem para a área de contabilidade e a reação do usuário foi, puxa, como é que você sabe que eu cadastrei uma nova conta contábil, né? Quer dizer, e esse tipo de coisa, muitas vezes, quem ia pegar era o validador do ECD, né? E veja, onde é que essa pendência foi descoberta. Né? E além, né? E além, acho que esse ponto... Isso é muito simples, né? Isso é muito básico. Né? Isso é simples, é básico, mas dá um ganho enorme, né? Porque para a pessoa que vai fazer o processo de apuração de uma ECD, de uma SF, no período de entrega, né? Normalmente nos meses de maio, junho, o que ocorre? Ele só vai descobrir nesse período. E aí ele descobriu uma situação que muitas vezes ocorreu há quase um ano atrás ou alguns meses atrás, a dificuldade é muito maior. E se acontece naquele momento, é muito mais simples de ocorrer. Mas assim, além disso, o que mais é possível fazer? Né? Então, acho que o grande ponto que a tecnologia nos permitiu, com esse modelo novo nos permitiu, é situações do tipo, imagina um fato contábil acontecendo, né? E o gestor da área tributária, o gestor da área fiscal, naquele momento ele conseguir visualizar o valor da apuração dele. O fato está contábil, está acontecendo, ele já está vendo quanto ele tem de imposto de renda a ser recolhido, né? Ou uma contribuição social. Isso é muito interessante. Isso é viável, né? Isso é possível. E é uma realidade, né? Então, aquilo que eu estava comentando, a mudança de paradigma, a grata surpresa, foram alguns clientes que comentaram o seguinte: antes, a área fiscal e tributária, ela tinha uma necessidade, ela tinha uma competência de ter que gerar um arquivo e entregar para o fisco. Era de competência dela, né? Não quer dizer que isso tenha mudado, tá? Mas muitas vezes um erro daquilo que foi comentado, um erro de informação, que é aquele calor que foi gerado de uma integração, ele acabava sendo responsável de corrigir aquela informação, de correr atrás, de entender o porquê que foi gerada de forma errada, consertar o dado e enviar, né? E o modelo de hoje? O modelo de hoje, com as soluções que a gente tem enxergado, ele passa a ser um agente catalisador de mudança. Olha a importância que a área tributária passa a ter na companhia. Ele pode começar, a partir da área fiscal e tributária, solicitar mudanças de processos, porque no momento que ocorre uma informação... O problema na informação, ele percebe. Ele já percebe, ele já consegue comunicar, né? A SAP hoje permite também no próprio RP informações de comunicações mais avançadas, muito rápidas, vinculadas ao processo de negócio. E aí, muitas vezes ele consegue já enviar isso para o outro departamento, a informação é corrigida e ele já tem a informação pronta para ser analisada e para ser gerada para o Ou seja, a área fiscal passa a ser o que você está dizendo. Eu nunca havia pensado nisso, César, mas passa a ser uma provedora de sugestões de melhoria dos processos da empresa, dos processos de negócio. negócio. Até porque esse processo, né, da área fiscal novo, ele está relacionado com tudo que acontece dentro do ERP, né? Quando você compra, quando você vende, quando você cadastra, quando você produz, tudo isso gera informação fiscal, né? Então, o que o César comentou de você transformar, né, a área fiscal num catalisador de proatividade, né? Você pode agora prover melhorias em cadastros, nos processos, né, na companhia como um todo, você muda um pouco a característica da área fiscal. Né? Sem dúvida. Né, aquele exemplo que eu citei, né? O contador falou, como é que você sabe? Né? Exatamente. Que é muito interessante, interessante mesmo. Schmidt, fala um pouquinho, como é que a SAP está vendo a resposta, né? Você já está nessa caminhada aí, você tem sido aí um grande... Né, o grande arauto, né, dessa mensagem que faz todo sentido.
Como é que você está vendo a resposta, né? Você contou que a SAP viu o movimento do fisco, né? Apostou nessa proposta de valor, e isso se tornou realidade, né? Já está em uso pelos clientes. Fala um pouquinho como é que você vê essa solução eu já diria até muito bem testada. Com né? certeza. Embora haja muitas empresas que ainda não aderiram, mas ela já está muito bem testada por aquelas empresas que aderiram. Com certeza. E de uma maneira geral, você diria que aquela expectativa do investimento que foi feito se confirmou, né, pelo que você está vendo? Sem dúvida, Funari. A SAP hoje, né, ela tem mais de 200 clientes que já adquiriram a plataforma fiscal da SAP. O ano passado, a unidade Brasil da SAP foi a unidade que mais vendeu soluções de tax no mundo. Então, um número extremamente representativo para a SAP como um todo, para a SAP global. E isso sinaliza que a aposta da SAP em empregar tecnologia na área fiscal, ela se deu certo, na verdade. Os clientes vêm adotando essa prática e os clientes entenderam que aplicar tecnologia na área fiscal traz benefício para a empresa como um todo, não só para a área fiscal. Então hoje nós já temos clientes, eu acho que em diversos setores do mercado, nós já temos construção civil, hospitais, bens de consumo, bens de capital, varejo, então clientes com baixa volumetria fiscal, com alta volumetria fiscal, com pouca obrigação, muita obrigação. O leque de empresas que o TDF, né, hoje ele atende, ele fez com que a solução evoluísse muito rápido. Então hoje, posso dizer para você com toda certeza que o TDF, sim, virou uma prática, né, fiscal para os clientes SAP, clientes acabarem aderindo à plataforma fiscal devido a todo o benefício que a plataforma traz, né, inclusive a flexibilidade, né, de você poder trabalhar num modelo sem impactar o seu RP. Isso é muito importante, né? A gente sabe que hoje muitas das soluções ou ela impacta o RP devido a essas extrações excessivas, né? Ou elas impactam o RP porque muitas delas rodam dentro do RP, né? Elas estão funcionando ali dentro do RP. Então, o TDF ele vem para mitigar esse tipo de impacto, né? Ele isola a camada fiscal, fazendo com que qualquer tipo de atualização, nova legislação, né? Sabemos que nós temos um fisco aqui extremamente criativo, né? Então essa criatividade, né, fiscal brasileira, ela não impacta o seu RP. Você continua comprando, você continua vendendo, você continua muitas produzindo. Vezes é uma instância global, né? Não tenha dúvida. E a gente sabe que clientes globais não é fácil você falar, o mês que vem eu preciso aplicar um conjunto de notas porque o governo me soltou uma obrigação nova. Não é simples. Então, o TDF ele vem com uma proposta muito bacana de manter, né, todos os benefícios da plataforma, isolando o seu RP. Então, fazendo com que seja um impacto mínimo dentro do seu RP. Um grande benefício. No atual momento de empresas globais, situações globais, com o número de aquisições, fusões de empresas, né, você ter uma solução fiscal Brasil específica, isolada, permite um nível de flexibilidade muito maior. Projetos menos custosos, né? O mercado é muito dinâmico nesse sentido. Então, hoje você vê, é comum empresas sendo adquiridas, sendo fundidas, e você ter uma solução fiscal isolada nesse sentido e com toda a garantia, né, que a tecnologia permite, isso dá uma flexibilidade muito interessante. E eu tenho que confirmar aqui que a gente já percebia essa dor nos nossos clientes, né? Porque quando você tem que fazer uma integração que não é nativa da SAP, né, você tem que, tudo bem que pode até ser consulta de dados, mas sempre você causa alguma interferência, ou mesmo uma atualização, né? Exigir uma atualização, ou seja, era uma dor também. Perfeito. E agora essa comunicação ela é totalmente garantida pela SAP, né? A gente não precisa se preocupar, então vamos dizer, a matriz ela fica muito menos preocupada porque é um ambiente nativo, um ambiente totalmente preservado. Exatamente. E César, a flexibilidade que a gente tinha, né, e tem, né, com a solução tradicional de configuração de regras, de incentivos específicos para determinados setores, era uma preocupação, né? E acho que nós já estamos enfrentando, né, já temos clientes que têm que ser atendidos, né, e já estão sendo atendidos com essas particularidades, né, incentivos regionais, e nós conseguimos manter vamos dizer, essa vantagem ou esse diferencial da nossa solução na proposta de valor do TDF? São 3 pontos bastante interessantes que a aplicação que nós conseguimos trazer, né?
Uma é todo o know-how e conhecimento com relação a esta questão de flexível. A gente sabe que no Brasil, quando você fala de legislação, a exceção e a regra da exceção é quase que normal. Então, a exceção é uma situação normal dentro da regra tributária. E nós sempre pensamos as soluções fiscais com com um nível de flexibilização muito grande. A questão é que a tecnologia antiga, muitas vezes, você tinha que dar um nível de conhecimento para o usuário da área fiscal tributária, muitas vezes também de tecnologia. E hoje, a tecnologia está mais simples, mais fácil, mais rápida, né? Que permite de uma forma muito mais segura, inclusive para o usuário, de estar parametrizando situações muito específicas. Então, como eu citei alguns clientes como o White Martins, que tem operações no Brasil inteiro, em todos os estados, com regimes específicos, muitas vezes, né? Ela consegue, com algumas parametrizações na nossa aplicação, estar atendendo a regimes específicos sem customizar o produto. Então, é bem interessante isso. O segundo ponto bem interessante da aplicação... Esse é um benefício muito grande, né? Porque a gente sabe que quando você tem coisas customizadas na área fiscal, né, uma mudança legal pode exigir, né, ou pode incorrer na perda de conformidade, ou pode exigir custo de conformidade, né, para atualização atualização legal pela compra de serviços. Né? Esse custo que você comentou, né, às vezes são situações até aparentemente básicas, né, mas se você pensar, a todo momento saem tabelas novas, tabelas normativas. Quando eu falo tabelas de informações que o fisco, né, publica e impõe ao contribuinte que ele mantenha essas informações atualizadas. Então, essa tecnologia também permitiu que a aplicação ela tenha essas informações normativas de uma forma atualizada, né? Então, sempre de uma forma up-to-date. Ou seja, a gente que sempre embutiu, né, conteúdo legal nas nossas aplicações, isso é possível com a solução InteDev também. Perfeito. Então, são situações que dão uma maior agilidade. O usuário não tem que ficar se preocupando em atualizar, muitas vezes, conteúdos de informações. Tá? Isso já é uma situação natural e normal da aplicação. E quando você fala conteúdo, que eu acho que é o terceiro ponto que eu queria comentar, é um conteúdo mais abrangente, é um conteúdo aplicado ao negócio dele. Então, por exemplo, pensamos em situações do tipo, por que não eu olhar para a aplicação e a aplicação não é um conteúdo dizer... genérico, é específico para o contexto. Perfeito. Então, para quem é da área fiscal e tributária, sabe que você tem situações no Brasil que muitas vezes eu tenho uma obrigação acessória que ela tem calendários diferentes de acordo com o teu KNAI, a tua característica de operação, de acordo com o teu final do teu KNAI ou de acordo com o teu tipo de negócio. Isso muda, é dinâmico. Né? E quando a gente fala de uma obrigação acessória, ela até tem um nível de variação até que não muito alta, mas quando você fala de obrigação principal, que são os pagamentos dos tributos, isso tem uma agenda muito, mas muito dinâmica. Muda a todo momento e é um desafio para o contribuinte ficar controlando esses processos. E imagina uma aplicação que você possa ter tudo isso aliado, informação em tempo real, né? E a aplicação te direcionando do tipo, olha, quais são os seus compromissos de hoje, porque a lei mudou. Né? Então, isso você tem um casamento muito interessante. E aí, para o usuário, começa a ter uma operação que às vezes a gente parece brincadeira, né? A gente comenta quando a gente fala para os nossos clientes, mas muitas vezes é só apertar um botão e acabou. A solução começa a te trazer informações, análises, né? Muitas vezes preditivas, te mostrando situações que poderiam estar acontecendo, dando muito melhor performance na área fiscal e tributária. Gente, espero que a gente tenha contribuído, né, com os nossos ouvintes, aí, trazido algumas informações importantes para vocês. Não vamos poder convidá-los para visitar o nosso stand, né? Infelizmente. Porque, infelizmente não vai ser possível. Mas estamos acessíveis, né, Com Schmidt? certeza, à disposição. César, à disposição dos nossos clientes e de todas as empresas interessadas em usufruir desses benefícios. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço o convite. Tá bom? Foi muito bom o bate-papo. Conte conosco aí nessa parceria, César, também. Muito obrigado, Flávio. Agora que você já conheceu um pouco do que a Syncro pode fazer pela sua empresa, entre em contato conosco.